benguela, monjolo cabina mina, quiloa, bulu. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, monjolo cabina mina, quiloa, ebolu. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. Quando a filosofia supostamente nasce na Grécia, né, os gregos chamam a filosofia, ou os historiadores que vêm em seguida, vão dizer que a filosofia é um milagre grego, né? Contrapartida, eu brincando um tempo atrás num texto que escrevi, eu digo que o segundo milagre grego do Ocidente é a subjetividade. A subjetividade, ela vai nascer ali na modernidade, né? Você tem com a abertura do próprio Descartes, com as suas pesquisas e o rompimento com o saber medieval até então, você tem nesse processo aí do Descartes o surgimento da subjetividade, né? A importância que se dá a esse movimento do Descartes, por exemplo, a Apolo 2012 vai dizer, né, a Apolo, ela vai falar que a importância do Descartes para o Ocidente é que o mesmo quebra o princípio de identidade entre verdade e saber. A ideia de saber e verdade, ela estava sempre muito correlacionada, né? Os medievais, por exemplo, vão dizer que verdade é a relação entre o que é dito e a coisa a qual se diz. Então, por exemplo, quando eu falo que esse lápis deixa eu usar o tônico, enfim, é verde ou amarelo, sei lá que cor seja essa, vocês vão ver o que eu estou falando e vão ver a coisa. Se tiver uma relação entre elas, aí isso aí é considerado uma verdade. Para Platão, por exemplo, voltando lá para a Idade Antiga, a verdade é algo que está no mundo das ideias, assim, é de uma entidade transcendente, né? Então, portanto, verdade está sempre no mundo das ideias. Com o Descartes, portanto, ele não vai partir muito dessa forma de pensamento, né? Para o Descartes, eu costumo dizer, ele vai demonstrar que a verdade não é uma produção da dialética, né? Mas é uma atualização ôntica, ou seja, não é uma dialética do ser. Aliás, a verdade é uma dialética do ser, não do saber, né?
Então, assim, a verdade é da ordem do que nós somos, não do que nós sabemos, né? É por isso que a frase do Descartes ela tem sobejo impacto quando ele vai dizer que eu penso, logo sou. Porque eu só posso alcançar a verdade no momento que eu penso, né? Então, assim, para o Descartes, né, um teórico muito interessante, comentador do Descartes, vai dizer que a epistemologia cartesiana se inicia pelo anseio da certeza, ou seja, da verdade. E é visando alcançar o que é verdadeiro que Descartes vai abandonar inteiramente o estudo das letras para buscar a ciência do conhecimento de si mesmo. É o ato introspectivo do René Descartes que lança os pilares da subjetividade, pois é pensando a si mesmo e duvidando de todas as outras coisas que ele encontra em si um eu racional, um eu que pensa, o eu da razão. É na célebre frase, penso, logo existo, que Descartes encontra a verdade precisa, a verdade do ser. Né? Pode-se então concluir que a subjetividade vai se inaugurando a modernidade e é um ato de afirmação do homem sobre si mesmo. Ou seja, se outrora a verdade era algo externo ao homem, como o mundo das ideias de Platão, agora a manifestação da verdade está no próprio ser, a saber, no eu racional. Dessa forma, não é absurdo afirmar que a subjetividade, de alguma forma, ela é a verdade que o sujeito tem sobre si e sobre o mundo com o qual ele se relaciona. Né? Então, na modernidade, você tem o nascimento de um novo conceito de homem. Na verdade, eu não lembro quem foi que disse isso, eu li em algum lugar que vai dizer que, na verdade, é que nasce o homem de fato, né? O homem enquanto conceito. Né? Um novo conceito de homem. Deixa eu seguir aqui. Aí o Dudler, de 2013, ele vai chamar esses sujeitos de agentes modernos. Segundo o autor, esses agentes são constitutivamente formados pela racionalidade, a autodeterminação e a liberdade. O ser humano agora é definido como alguém racional, autodeterminado e livre. Isso lhe dá o direito de se autogovernar. Ou seja, o nascimento da subjetividade é também uma mudança na estrutura política, na arte de organização da polis, uma mudança substancial na forma do governo de si e do outro. Então, o que a gente está dizendo é que a subjetividade, além dela ganhar uma categoria agora de verdade, né, e mudar, subverter essa dialética, e a verdade ser uma dialética do ser, não uma dialética do saber, a verdade também é, quando eu falo verdade e subjetividade, eu estou me referindo quase que a mesma coisa, né? Porque agora a subjetividade, aquilo que funda o sujeito é a sua verdade, é a verdade sobre si e sobre o mundo que ele faz parte. Podemos concluir então que a subjetividade é uma verdade que funda o sujeito, né? Uma verdade que não pode ser negada racionalmente, né? Que de alguma forma faz nascer o sujeito. O fato é tão interessante isso, porque o Descartes, quando ele começa lá nas suas meditações, ele vai começar a trazer as ideias claras e distintas. Ele vai dizer que as ideias claras e distintas elas não podem ser negadas do ponto de vista racional. Então, a partir de agora, eu vou falar de sujeito e subjetividade também como coisas iguais. Né? Quando eu estou falando de sujeito, estou falando de um sujeito que tem subjetividade, de um sujeito que tem suas características próprias. Então, o sujeito e a subjetividade são inerentes. Portanto, o sujeito da razão será descrito como alguém superior, aquele que contempla o cosmos e encontra as virtudes por intermédio da razão. Mas quem é esse sujeito? Né? Essa é a grande questão. Porque para a gente chegar na subjetividade, a gente tem que entender quem é esse sujeito. O conceito de sujeito, né, como vai apontar o Dinesco e Biclon, é um termo fluente na psicologia, na filosofia e na lógica. Pode ser pensado como uma instância que se relaciona a um predicado ou um atributo. Nesse caso, o sujeito da modernidade é relacionado inteiramente, inteiramente ao atributo do pensamento ou atributo da razão. Né? Ao que o próprio Descartes vai dizer. Né? O pensamento é um atributo que me pertence. Só ele não pode ser destacado em mim. Sou, existo. Isso é certo. Mas por quanto tempo? O tempo que eu pensar. Pois talvez, se eu deixasse de pensar, eu poderia deixar de existir. Então, o sujeito é aquele que pensa. Assim, que condiciona o sujeito
é que ele é capaz de pensar, ele é livre, autodeterminado. Já começa a entrar um pouco nessa ideia de liberdade que vai ser muito cativada pelo Ocidente, né? E como você falou muito bem, ela entra de maneira às vezes dissimulada para a gente, de uma maneira efetiva. Portanto, em Descartes, o sujeito só existe enquanto fundador dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o sujeito é uma instância que tem como atributo fundamental o pensamento, logo a razão. Assim, pois, sem dúvida, que seja o motivo pelos quais os negros tenham sido negados o reconhecimento de serem produtores de qualquer filosofia. Aí agora a gente vai começar a entender o porquê que isso é tão importante, entender o surgimento da subjetividade, a condicionalidade do sujeito, para entender o porquê que quando se referem-se a nós, enquanto sujeitos negros, a gente passou tanto tempo sendo negado a filosofia, né? O Quiné vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que quando Descartes afirma que a substância que constitui o sujeito é o pensamento, ele arquiteta uma estrutura de sujeito, né? Esse sujeito do pensamento. A partir de então, esse sujeito pensa e isso assinala a sua existência. Tal sujeito do pensamento toma por verdade aquilo que a razão manifesta de forma única e transparente. O sujeito em Descartes é o homem enquanto senhor de si. É aquele que pensa e, através do seu pensar, delineia sua existência. A modernidade vai se colocar assim no Ocidente como um modo de subjetivação próprio, que organiza a subjetividade a partir de um método hegemônico, né? Que é o método da individuação. Nasce, portanto, o indivíduo. Ou seja, a subjetividade vai ter como cerne, como centralidade, a individuação. A partir da modernidade que começa a nascer a ideia de indivíduo. A psicologia, principalmente a psicologia lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ela vai trazer muito essa ideia de indivíduo, né? Então, nós somos uma sociedade constituída de quê? De indivíduos, né? Mancebo afirma, no individualismo, forma hegemônica das sociedades ocidentais, o valor da identidade individual é dado, sobretudo, pela ideia de autonomia do sujeito em relação ao todo, né? Deste modo, o indivíduo do individualismo se apresenta como um ser que pré-existe ao social e que se organiza para atender, incentivar, desenvolver, exprimir e etc. suas possibilidades conceituadas como naturais ou intrínsecas. Então, o indivíduo dessa modernidade, que é o que nós conhecemos hoje, ele é um indivíduo que precede ao social. Ele é um indivíduo atomizado, ele é um indivíduo que ele se organiza em si mesmo. Ele não precisa desses conjuntos, dessas regras sociais, conjuntos para se organizar. Ele se organiza em si mesmo e a partir disso é que ele vai para essas conjunturas políticas. Aí quando a gente vai pensar então a subjetividade, o racismo e a filosofia, dado que a gente já entendeu aí mais ou menos o que é o sujeito, a subjetividade enquanto uma verdade produzida sobre o sujeito, e o sujeito enquanto indivíduo, né, que é autodeterminado, livre e se funda a partir de si mesmo, né, tem a verdade em si mesmo, a gente pode pensar alguns aspectos da filosofia que são muito importantes. Toda essa concepção que funda a ideia de indivíduo-sujeito na modernidade é subsidiada pela filosofia. Esses saberes produzidos pelos filósofos modernos são caracterizados pela pungência, paixão e inovação com que descreve o conceito de homem ocidental, mas também é marcado pela agressividade, violência e desprezo como que descreve o homem negro. Apontar que a filosofia moderna é essencialmente racista não é uma tarefa simples. Antes, é colocar nas trincheiras dos embates intelectuais para questionar algo que é factual na história do Ocidente. A filosofia moderna agiu, em última instância, como uma psicologia da colonização, pois não só produziu o conceito de sujeito e modos de subjetivação, mas, além disso, deliberou sobre quem é e quem não é sujeito. É a partir dessa ideia do nascimento da subjetividade, da ideia de sujeito, de indivíduo-sujeito, é que, principalmente os filósofos modernos, vão começar a delinear e dizer quem é sujeito e quem não é sujeito. E aí a gente vai ver algumas falas assim, que
são bem violentas, inclusive de alguns filósofos, quando eles vão se referir aos negros. Tem uma fala de um filósofo, o cara que criou os ensaios, eu esqueci o nome dele. Não, Voltaire. O Voltaire ele vai fazer, ele escrevendo, né, um texto, ele vai dizer o seguinte: tem comparado um filhote de negro de 6 meses com um filhote de um eu não me lembro qual era o outro animal, assim. E tenho visto, né, e aí ele vai descrevendo assim, como se fosse um animal mesmo, assim, sabe? Eu lembro que quando eu li isso, me causou uma certa... um choque muito profundo. Mas o Toá, assim, o Toá, quando ele vai falar o caminho com que os filósofos da modernidade vai descrever o negro, ele vai dizer o seguinte, esse livro aqui, do Toá, são os filósofos europeus que formulam um silogismo do racismo, o fundamento ideológico do imperialismo europeu, o silogismo que pode se enunciar assim: o homem é um ser essencialmente pensante, racional, ou seja, o sujeito é um ser essencialmente pensante e racional. Ora, o negro é incapaz de pensamento e raciocínio. Eles não têm filosofia. Eles têm uma mentalidade pré-lógica. Portanto, o negro não é verdadeiramente um homem. E quem pode ser legitimamente, e portanto, pode ser legitimamente domesticado, tratado como um animal. Não só o Voltaire, mas também o Kant, o Hegel, chegarei ele lá. está fazendo um percurso. É todo um percurso. Então, Não, é só um percurso que quando traz essa ideia que a subjetividade ela é uma criação do indivíduo numa perspectiva de despotência da humanidade, isso foi uma estratégia desse percurso que a própria filosofia adotou. Então, mesmo nesse movimento de refutação que a filosofia exerce, né, não existia refutação quando é da despotencialização do sujeito preto. Então é por isso que sim, o Kant, ele fala, né, que os negros têm que ser dispersados a pauladas, mas o Kant já está cá no final. Existe todo um percurso de desumanização que foi criado pelo processo da filosofia e pelos seus interlocutores da filosofia. Exatamente, assim, e portanto, se você tem na abertura da modernidade, você tem o nascimento do sujeito, o nascimento do homem, parece que em sequência, em contrapartida, você tem em paralelo o nascimento do não-homem e do não-sujeito. E esse não-homem e esse não-sujeito, ele tem um perfil bem delineado, bem categorizado, né? E aí o perfil desse sujeito é o sujeito negro. É o negro enquanto esse que não tem uma condição de ser humano, é sub-humano, né? Então ele vai ocupar o lugar de selvagem e sub-humano, né? E serão colocados pelos filósofos europeus como domesticados, né? E aí eu vou ler uma fala do Hegel, que também assim, que me chama muita atenção. Ao que o Hegel diz, né? A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis pelas quais os homens se encontrariam com a própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem, o indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo que chamamos de sentimento para realmente compreendê-los. Neles, nada evoca a ideia de caráter humano. A carência de valor dos homens chega a ser inacreditável. Então, assim, quando eu estou falando que a filosofia moderna funciona como uma psicologia mesmo, nesse sentido de produzir modos de subjetivação, de produzir traços na psique desses indivíduos, é nesse sentido. Assim. Ela funciona como uma formulação de quem é sujeito e quem não é sujeito. E aí quando você pega esses filósofos que estão teorizando sobre a ideia de sujeito, sobre a ideia de homem, e você vê o que eles falam sobre os sujeitos negros, você vai ver que eles nunca vão colocar os sujeitos negros na mesma categoria que os sujeitos brancos. Então está sempre numa categoria abaixo. E aí, se a gente começou lá, hoje cedo, a gente falava sobre filosofia arquimédica, sobre Maat, a partir
desde a fundação do Ocidente, né, lá dos gregos até agora, e agora vai entrar em massa mesmo, uma produção terrivelmente de destruição mesmo, assim, o negro está em um processo de descontinuação, assim, está num processo de ressignificação. Né? A gente está aqui tomando novos moldes, digamos assim, e esses caras estão produzindo saberes sobre nós, estão definindo, né? Aí é aquilo que o Fanon vai dizer, que o racismo ele é um sistema produzido, né? Não é um acaso, assim, como a gente fala, não tem uma lei natural. Aí é por isso que você precisa criar saberes, né, filosofias, para justificar essas coisas. O racismo ele não tem nenhuma justificativa natural, mas ele tem produções, né, epistêmicas que vão justificando toda essa violência nesse período, assim, né, nesse período colonial. E está aqui, tá nessa produção de um conceito de sujeito do qual os negros não se encaixam. O que o professor Renato Nogueira ele vai chamar de quando se funda a ideia de sujeito, funda-se um sujeito metonímico, né? Que vai tomar uma parte como um todo e que vai excluir o que não... Quando você toma uma parte pelo todo, você pega aquela parte e exclui o resto. Né? E é isso que está acontecendo aqui. Então fica evidente que a filosofia ocidental foi a principal produtora de valores e crenças racistas, transvertida de verdades. Né? Assim, a humanidade ocidental cativou em seu coração a necessidade de ser exclusiva e pura, deixando aos negros ocupar o lugar de subhumanos e selvagens. O racismo ele é epistêmico, ele é político, ele é lógico e proposicional. É um empreendimento caro ao Ocidente. Né? E ele está instalado em diversas instâncias, instituições. Ele vai passar dos antigos, vai passar pelos modernos, pelos contemporâneos. O racismo ele é um... Eu escrevi essa frase uma vez, eu fiquei até com receio de escrever lá no texto, mas eu deixei ela assim, de pirraça, eu deixei essa frase. O racismo é um ato fundador das sociedades ocidentais. É o coração, é o núcleo central das sociedades ocidentais. Aí eu sigo, né, e falo, a ideia de que os negros poderiam ser domesticados e tratados como animais produziram dois efeitos profundos, né, O primeiro foi a espada e o segundo a cruz. Segundo o Ramose, os interesses políticos imperialistas da Europa eram justificados pela filosofia e pela religião messiânica, pelo cristianismo. Foram esses os combustíveis para o processo de colonização. Sendo assim, os que não foram colonizados pela doçura da palavra divina foram exterminados pelo fio cortante da espada. O tratamento para com o negro foi desta forma definido a partir desses meios. Né? E essa violência foi chancelada pela filosofia. Porque olha o que o Kant diz. Kant vai dizer o seguinte: os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que eleve-os acima do ridículo. O senhor Hill desafiava qualquer um ao citar um exemplo em que um negro tenha mostrado talento. E afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojando-se aqueles que, saindo da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão claro em relação às capacidades mentais, quanto a diferença de cores. Os negros são muito vaidosos, mas a sua própria maneira é tão maltraqueadores que se devem dispersá-los a pauladas. Esse é o saber que está sendo produzido sobre os negros. Essa é a forma de tratamento chancelada pela filosofia ocidental. Essa violência de dispersar os seres
peraí. Essa violência de dispersar a pauladas os seres mentalmente inferiores é apoiada e disseminada pela filosofia na modernidade. Isso deixa claro que a filosofia funcionou e funciona como dispositivo político na produção de verdade. Porque quando a gente fala que essas verdades que foram produzidas sobre nós, assim, na filosofia, ela ainda não acabou, ela segue vigente ainda no imaginário social das sociedades, é algo real, assim. Ainda se tem muito dessa ideia de que há de que negros, né, de que nós, assim, somos mentalmente inferiores, que nós temos um pensamento místico. Aí quando você vai falar de filosofia africana, você fala, não, mas isso aí é mito, é místico, é ritualístico, e falam que é um monte de coisa, sabe? Menos que a filosofia. Mas enfim. Todavia, mesmo que se questione a violência física que os negros sofrem a partir das produções filosóficas, é necessário trazer à cena principal outra violência visceral e profunda, que é a violência psíquica. E aí é onde eu vou entrar com mais profundidade ao que a Catiúcia falou hoje no começo, que ela vai dizer o seguinte, assim, a gente falou até agora o que nós somos, agora a gente vai falar o que fizeram de nós. E aí esse tópico eu começo com uma díade, né? De um lado está o indivíduo sujeito e do outro está o escravo coisa. E aí vai ser onde eu vou retomar todo o processo de violência que sofreram os nossos ancestrais nessa travessia do Atlântico, né? Essa questão do sujeito individualizado. E aí, esse sujeito individualizado, pensando na Rebouças, que agora ele não pertence nem a alguma coisa, ele pertence ao Atlântico, não é esse indivíduo que não se encaixa em nenhum modelo de humanidade que foi criado para ele. Então, o que cabe para ele, o que sobra para ele? O Atlântico, o mar. Então, por isso que eu perguntei assim, que por mais integral que ele esteja, ele ainda não tem um caráter e uma ideia de se manter vivo, porque ele não é humano. Se ele não é humano, ele não se encontra em nenhuma dessas categorias. Então, o que resta para ele é voltar para onde ele veio. Já que essas categorias de humanidade que os definem, embora ele vá lá, ele venha cá e ele faça todo esse percurso, não dão conta dele. E aí, quando o João traz essa ideia de uma psicologia da colonização, e quem é e como que é feito esse sujeito, né? Então, em que momento, quando acontece esse processo de ceifar a vida, não é também tentar extirpar de dentro de si essa ideia de uma humanidade totalmente anti-sua? Não sei se faz sentido isso. E assim, esses sujeitos, eles são produzidos, sujeito produzido pela filosofia moderna, ele é produzido a partir de mitos, né? São mitos da criação, de fato. Né? E só porque agora me veio uma coisa na cabeça, eu acho também que essa questão do Rebouças devota um pouco lá na Ética do Passante, lá no finalzinho do livro B. Ele vai falar que talvez é porque a gente ainda seja construído muito com aquela ideia de estarmos ligados ao território, né? E talvez essa ligação que a gente tem com o território, às vezes tira da gente também tem um peso, né? Tem meio que um peso nesse sujeito. E é por isso que esse sujeito às vezes não consegue se reconhecer nem aqui nem lá. E aí ele talvez não se reconheça como humano, não sei, mas enfim. E aí voltando para cá, o indivíduo, sujeito e o escravo coisa são duas categorias de sujeito, né? E aí eu vou dizer o seguinte, a diáspora vivida pelas pessoas negras no período colonial deve ser compreendida como uma experiência contínua e profunda de mortificação, né? O processo de colonização é marcado, pode-se dizer, pela produção em massa da categoria escravo-coisa, pois enquanto as colônias produziam matérias-primas, a Europa tinha como maior produção a transformação de pessoas com identidades e vivências próprias em coisas producentes. Sendo assim, é possível inferir que as marcas centrais do processo escravocrata é a bestialização, é a coisificação dos corpos negros, né? Como nos aponta o professor Renato Nogueira. Segundo ele, abre aspas, vale a pena registrar que uma especificidade do racismo anti-negro é a desumanização radical que se transforma em zoomorfização sistemática.
Os povos negros foram interpretados pelos europeus como criaturas sem alma, animalizados, tomados como coisa. Então eu vou pensando o seguinte, quando fomos trazidos, né, ou quando foram trazidos para o Ocidente os nossos antepassados, o que marca o processo de transformação do sujeito negro não é a mudança geográfica, não é porque ele saiu da África e chegou na costa do Atlântico, chegou na costa do Brasil, qualquer coisa desse tipo, e aí ele virou um escravo. Assim, é todo um processo de construção, né, que acontece. Assim. E eu fico numa aposta, assim, talvez pelo próprio Atlântico Negro, né, o livro, onde eu acho que esse processo ele começa da saída de África, desde toda a experiência subhumana que se vivia nos navios negreiros, até a morte. Assim. A construção do escravo, produzir um escravo, é uma coisa que acontecia até a morte daquele indivíduo. Né? Então, vou dizer exatamente isso, né? Mas a instituição, o processo de transformação dos negros não é uma mudança geográfica, mas é a instituição do não ser. Né? É a imposição de uma categoria não subjetiva, uma condição de não sujeito, uma sentença psíquica sobre cada pessoa escravizada. Esse processo de produção do escravo é uma verdadeira máfia, pois desde a sua saída da África até a comercialização no Ocidente, o que vai sendo produzido em cada pessoa negra é a condição de escravo. Dessa forma, o processo de transformação do indivíduo sujeito em escravo coisa pode ser considerado um modo de subjetivação ocidental construído unicamente para escravizar os povos africanos. Podemos assim chamar esse sistema de subjetivação ocidental para o escravo de uma necrosubjetividade, um sistema que faz morrer o sujeito e nascer a coisa. Existem modos de subjetivação, né? O modo de subjetivação hegemônico no Ocidente é a ideia de indivíduo, né? Nós somos indivíduos, somos individuais, né? E etc. E aí, uma dedução possível para explicar nessa transição é que o processo de subjetivação das pessoas negras no Ocidente é um efeito reativo, né? Se caracteriza pela morte dos atributos essenciais do ser, deflagrando um apagamento da ancestralidade que culmina na retirada da sua condição de ser humano e na destruição da sua identidade. Então, como é que esse processo acontece? Esse processo acontece, primeiro, nessa quebra, né? Te retira ele do seu ambiente, silencia ele, né? O Fanon, acho que ele é muito feliz quando ele vai falar lá na Peles Negras, Máscaras Brancas. Ele vai falar uma coisa que é muito importante, vai dizer que a linguagem ela é parte do processo colonial. E o processo de colonização do negro começa no seu silenciamento. O processo de mortificação, destruição desse sujeito começa no seu silenciamento. Os escravos, né, eles não tinham direito de voz, eles não podiam falar. E se falassem, não podiam falar na sua própria língua. Então começa nesse apagamento. Começa também no apagamento da sua ancestralidade. Assim. E é esse fenômeno a gente vê na gente, assim, porque eu acho que eu só consigo ir até a minha avó. Para lá eu já não sei quem é mais meu parente. A gente não sabe de onde qual é a nossa origem, poucos de nós sabemos. Mas a maioria de nós não sabemos a nossa origem, não sabemos de onde nós viemos de fato, né? O que representa a nossa história enquanto família. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, né? Uma colega, né? Aí eu falei assim, seu nome é interessante, eu nem lembro qual era o sobrenome dela. Eu falei, não, mas esse nome é da descendência portuguesa, da família do não sei da onde. Eu falei assim, aí uma vez me perguntaram meu sobrenome, né? Que é Ignácio. Aí perguntaram meu sobrenome, foi até o Cacose. Então, qual é o seu sobrenome? Eu falei, Ignácio. Eu falei, assim, não é sobrenome, isso é nome. Eu falei assim, isso eu já não sei também. Da onde que veio? Não faço a menor ideia. Então tudo isso vai tirando esses nossos atributos, essas nossas categorias identitárias originais, essenciais, e a gente vai se tornando o que o colonizador quer que a gente seja. Assim. Porque é o que o próprio Fanon vai dizer assim, o colono, né, o colonizado é fruto
do que o colono quer. E aí, exatamente, e aí é nesse processo, que eu vou dizer mais lá na frente, né? Eu até escrevo isso, né? O texto, o subtítulo, que é sobre a alienação e a interiorização da inferioridade, notas na companhia de Fanon sobre o meio contemporâneo. Nem acho que a gente já pode entrar nesse aspecto, né? Fanon parece indicar bem as marcas psicológicas que constituem o jogo psíquico na atualidade. Quando o zumbi chega. O lamento da raça, o negro está preso dentro da sua própria alma, assim, da sua negritude ali. Eu acho isso muito, assim, muito ardente, sabe? Uma coisa que pulsa assim na minha cabeça. Eu fico pensando, cara, como isso vai? Eu me lembro que uma vez eu estava numa apresentação de psicologia, e aí era uma semana de apresentação de casos de equipes, né? E aí uma professora que trabalhava num abrigo, né? A professora tinha uma equipe que trabalhava num abrigo. Ela falou que uma estagiária dela trouxe um problema que estava sendo muito comum, que inclusive acontece até hoje, no qual havia nesse abrigo diversas garotas negras, assim, meninas mesmo, de 5 até 13 anos de idade. E aí um dia a psicóloga na ocasião, né, a estagiária de psicologia na ocasião, foi fazer uma dinâmica com aquelas meninas, e aí pediu para que essas meninas se desenhassem no futuro. Se desenhassem realizando seus sonhos no futuro. E aí o que choca, que traz todo um alarde assim, para a equipe de psicologia naquela ocasião, é que essas meninas, todas elas, vão se desenhar no futuro brancas, de olhos azuis, loiras, casadas com homens brancos, loiros, com filhos brancos e loiros. É o retrato, assim, fiel, de quando você pega o texto do Fanon e começa a ler. Essa é a marca subjetiva, assim, profunda que tem no livro. Porque quando ele percebe essas distonias econômicas e sociais, e ele interioriza essa inferiorização, parece que surge o desejo de querer ser branco de alguma forma. Porque parece que ele encontra na branquitude a condição de sujeito, o direito de ser entendido como ser humano. E aí vem de todo esse processo racial, epistemológico, que é construído a partir dessas filosofias. Esse desejo de ser branco, que o Fanon parece destacar, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2 e no capítulo 3 do seu livro, quando ele vai falar da mulher de cor e o branco, o homem de cor e a branca, parece que ele está querendo despertar isso para a gente, sabe? De que o racismo, ele não é só uma coisa que está no outro, mas que está também incorporado em nós. Assim. E isso, quando eu comecei a estudar, eu peguei esse negócio, eu fiquei chocado com isso. Porque eu entendi o seguinte, eu fui construído e a subjetividade que está em mim, ela é uma subjetividade racista. E aí isso fica claro, porque quando você está no Rio de Janeiro, você está andando na rua de noite, se passa por você um rapaz negro ou algo do tipo, dá um negocinho no nosso coração, não dá? A gente fica meio preocupado. Se ele estiver correndo. A gente vê um irmão nosso como uma ameaça. Mas isso está dentro dessa subjetividade mesmo, né? Que o seu Jairo, quando ele teve, que foi o ponto de partida de começar a pensar a subjetividade, porque quando o seu Jairo esteve aqui, ele falou que por mais que se estude, se debruce, vivencie, experimente as questões raciais, a nossa consciência ela é preta, mas a nossa subjetividade ela é branca. Então, é esse processo que o Fanon traz mesmo, né, de peles negras e máscaras brancas, né?
máscaras brancas, em peles negras, enfim, de quando nós estamos andando na rua e um irmão vem correndo, o nosso corpo, nós não jogamos esse impulso para o corpo, ele simplesmente acontece, né? Não joga esse impulso para o corpo, ele acontece. Então, automaticamente, direciona para o que o João está dizendo, desse processo dessa violência que a nossa própria subjetividade ela produz. E isso não é somente no caso de quando nós vemos uma pessoa preta correndo, porque automaticamente quando a gente vê uma pessoa preta correndo, caminhando na rua, não no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ainda tem todo uma lógica, uma órbita de violência que já está muito bem sistematizada. Mas é só pensar como são as nossas relações entre pessoas pretas no próprio cotidiano, né? E aí, muitas das vezes, as nossas relações no cotidiano, elas são relações que são sempre atravessadas pela violência. Os relacionamentos afetivos são atravessados pela violência. E quando eu estou falando afetivo, eu não estou falando de relacionamento sexo-afetivo. Estou falando mesmo das relações afetivas que nós desenvolvemos entre as pessoas, né? A nossa incapacidade de compreender o outro como parte de nós mesmos, né? E é por isso que nós não conseguimos avançar nas lutas antirracistas, porque nós, em algum determinado momento, nós vamos lá e rompemos isso. E é essa subjetividade que é produzida dentro de um lugar de não desse sujeito atomizado, desse sujeito coisa, inferiorizado, que eu sou incapaz de olhar para ele e ver que ele é uma potência e que nós dois, juntos, conseguimos potencializar mudanças. Então, automaticamente, nós começamos nesse processo de despotência, né? Nesse processo de violência dupla. Então, esse medo que está debruçado sobre a pessoa que corre, também é o medo que está debruçado sobre o outro que está perto de nós, porque, na verdade, eu fiquei pensando no que o Cláudio falou, é esse medo de se entender enquanto pessoa preta, então começa a todo momento violentar o outro porque está violentando a si mesmo. Né? E aí, já caminhando para o final, essas estruturas socioeconômicas perversas, né, que produzem, segundo falam, um duplo processo que se inicia na esfera econômica e desemboca na interiorização de uma inferioridade epidêmica, essa inferiorização ela efetiva uma alienação profunda do indivíduo negro, fazendo-o desejar ver do espelho o reflexo branco. Desta forma, fica claro para Fanon que, em algum grau subjetivo e consciente, ou seja lá qual for, o negro quer ser branco. Esse fenômeno se dá comumente pelo fato de que o negro, muitas das vezes, só se reconhece enquanto humano quando adota uma postura, um modo de viver que é chancelado e legitimado pelos brancos. Esse processo pode ser chamado de processo de embranquecimento. Assim, sabe, tem um texto do Fanon que eu acho muito interessante quando ele vai, o próprio ele vai falar o seguinte: ele vai contar o caso de um martinicano que veio de Lyon, na França, né? E aí se tinha muito preconceito deles comerem o R. E ele vai pedir uma cerveja, e aí ele fala assim, garçom, e pede a cerveja. Só que ele exagera tanto naquele R que fica evidente assim, que ele quer falar daquela forma para mostrar e ser aceito, sabe? Para mostrar que, olha, eu sei falar bem, eu sou uma pessoa cada vez mais próxima desse embranquecimento, né, dessa branquitude. Isso é uma coisa que a gente vê assim, hoje também. A gente vê muito claramente isso hoje. Então é na tentativa de ser aceito pela civilização branca que o processo de colonização se efetiva. Que o processo de colonização se efetiva. Ao negro cabe, portanto, mudar sua forma de ser radicalmente. Muda-se sua forma de falar, sua forma de amar, sua forma de pensar e sentir. A única forma vigente é a forma branca. E tudo que lhe for próprio da negritude é rejeitado e denegado subjetivamente. Tem que pensar e sentir
como os brancos. Amar os brancos. É isso que eu ia dizer. Amar os brancos, reproduzir com pessoas brancas, até que se atinja completamente o estado de brancura por total, eliminando qualquer tipo de traço e qualquer tipo de pertencimento africano. E, na verdade, o Brasil ele é forjado dentro dessa lógica, né? Ele é forjado dentro dessa lógica de vender uma ideia que somos todos iguais e, a partir dessa ideia, induz a esse caminho de embranquecimento e na eliminação da nossa própria existência a partir do processo de miscigenação, né? Então, o Fanon, quando ele traz isso, e é muito importante dizer, o Fanon, quando ele traz a ideia, né, de um homem negro que se relaciona com a mulher branca, ou da mulher branca que se relaciona com o homem negro, não é um desejo inato, né, não é algo que simplesmente acontece. É uma produção desse, e aí o João trouxe aqui algo que é muito importante, que é a ideia do racismo enquanto sistema, o racismo enquanto um sistema produzido, né? O racismo como um sistema que foi meramente arquitetado pelos interlocutores do racismo. E nós temos, por exemplo, a Carta do Lynch, que fala muito bem sobre isso, né? Que é quando ele estrutura, a Carta do William Lynch, que é quando ele estrutura mesmo, né, um processo de... William Lynch, ele era um contratador de escravos nos Estados Unidos, e aí, em determinado momento, quando eles já não sabiam mais como criar estratégias para que as pessoas pretas parassem de fugir e se rebelar contra o processo escravocrata, contra o processo de violência, porque é isso, né? Porque é vendido uma ideia de toda uma passividade, né? De como... Tem um Guarda dos Fundos que é interessante, né? Que até o Yuri Marçal faz, que é muito incrível. Que ele fala, vamos lá, eu estou super afim de você me colonizar, me coloca nesse navio. E eu quero saber como é que eu tenho. Não quer me levar? Eu tenho umas mulatas aqui, tenho umas capoeiras, vamos lá, vamos enriquecer vocês, depois vocês ficam com todos os méritos, pô. É isso que a gente quer. Essa é a ideia que é vendida, né? Nós nunca tratamos do processo de escravocrata, processo de colonização, como um processo de violência, estupro, genocídio. Nós nunca tratamos como essas pessoas que assassinaram. Quando o zumbi chega. É pensar a filosofia africana em dois momentos, né? Pensar essa filosofia africana que nasce no princípio da humanidade e como, de uma certa medida, ela incide nas realidades filosóficas da atualidade. E aí a subjetividade, ela acaba fazendo parte, né, dessa análise da atualidade, né? E uma das perguntas clássicas que sempre nos fazem é como se pega essa experiência que foi trazida como se pega essa experiência da filosofia da antiguidade e coloca em prática na atualidade. E um dos caminhos que o laboratório entende que é possível é esse caminho de reconstrução da subjetividade, de refazer esse caminho da subjetividade, de repensar essa subjetividade, como diz o João, essa subjetividade que está necrosada, né, atomizada. Congo Benguela, Monjolo Cabina Mina, Quiloa.